Jeff estava na mesa de cirurgia após um acidente de carro que matou sua esposa e filho poucas horas antes. Agora, ele lutava pela vida. Enquanto médicos e enfermeiros corriam, uma mulher flutuava acima da mesa. Ela era quase transparente, mas brilhava. Era Tamara, a esposa do Jeff. Tamara sorria e parecia em paz, grata. Agora, você já ouviu essa história antes. Um parente falecido aparecendo no momento da morte. Os céticos dizem que isso é apenas uma alucinação causada pelo cérebro se desligando. Mas essa teoria não se aplica porque Jeff não viu a esposa flutuando no quarto. O médico viu. Em 1975, Raymond Moody lançou Vida Após a Vida e criou o termo experiência de quase morte. O livro vendeu 13 milhões de cópias. Moody entrevistou mais de 100 pessoas que estiveram clinicamente mortas e retornaram. As histórias deles eram quase iguais. Um túnel, luz intensa, parentes falecidos esperando, uma paz tão profunda que mudou suas vidas. Céticos explicavam tudo. A falta de oxigênio causava visão em túnel e endorfinas no cérebro geravam a sensação de paz. O lobo temporal sob estresse gera visões de parentes mortos. Por décadas, essas explicações prevaleceram. Nos 30 anos seguintes, Moody ouviu relatos de outro tipo de testemunha. Essas não eram pessoas que morreram e voltaram. Eram pessoas que estavam sentadas ao lado de alguém quando essa pessoa faleceu e experimentaram exatamente a mesma coisa. O túnel, a luz, os parentes falecidos, e estavam saudáveis e conscientes. Moody chamou isso de uma SDE. Uma DST? SDE, experiência de morte compartilhada. Agora, isso faz mais sentido. Esses elementos apareciam de forma consistente em centenas de relatos. Testemunhas viam uma névoa, uma fumaça cinza dourada saindo do corpo da pessoa morrendo. Peter Fenwick reuniu relatos parecidos de profissionais de saúde do Reino Unido. Eles descreveram como fumaça, névoa cinza ou forma branca tênue saindo do corpo, geralmente do peito ou cabeça. Alguns viram a névoa tomar a forma transparente da pessoa. Outros descreveram música, não sons de hospital, algo sobrenatural, bela e complexa de formas indescritíveis para eles. Ah, tipo Enya. Não como... Não, sim. Desculpa, pode falar. Então eles ouviram música. Enya. Então surgiu a luz. Era avassaladora e vinha de todos os lugares. Um brilho que testemunhas disseram parecer amor. A experiência foi descrita como mais real do que o real. Uma frase que continuava aparecendo independentemente em relato após relato. Outra coisa que as testemunhas descreveram de forma consistente. O formato da sala mudou, paredes que já não se encontravam em ângulos retos. O espaço colapsou e se expandiu ao mesmo tempo. Uma mulher descreveu isso como testemunhar uma geometria alternativa. Um quarto de hospital pequeno, retangular e comum. Tomou forma de funil com centenas de pés de comprimento. Alguns espectadores foram puxados para algo ainda mais estranho. A revisão da vida de quem está morrendo. Eles viram memórias alheias. Episódios do passado da pessoa que está morrendo se desenrolando como um filme. Várias testemunhas na mesma sala confirmaram depois que viram as mesmas cenas. Uma mulher assistiu a infância do marido se desenrolar diante dos seus olhos. Lembranças sobre as quais ela nunca tinha ouvido falar antes. Outra família viu o pai moribundo participando de uma guerra, com rostos e nomes de soldados que eles nunca tinham conhecido. Nenhum modelo cético explica como pessoas saudáveis acessam memórias alheias. Moody sabia que isso parecia impossível. Então aconteceu com ele. No dia 9 de maio de 1994, a mãe de Moody estava morrendo de câncer. 6 familiares se reuniram ao redor da cama dela. Enquanto davam as mãos, 4 dos 6 sentiram que estavam se elevando do chão. O quarto se transformou numa ampulheta. Moody descreveu uma força puxando como uma correnteza, mas para cima. Então a luz mudou. Uma irmã dele apontou e disse: "Olhe, o papai está aqui." Ele voltou para buscá-la. O pai deles estava morto há quase 2 anos. Todos os 6 tiveram uma experiência naquela noite. Moody descreveu isso em um de seus livros. O quarto mudou de forma. A luz era suave, difusa, como quando se olha para uma piscina à noite. E então, todos nós percebemos ao mesmo tempo. O tecido do universo havia se rasgado, e por um breve momento,
nós sentimos a energia daquele lugar, chamado de céu. Após 50 anos de pesquisa, Raymond Moody afirmou que as experiências de morte compartilhada o convenceram da existência da vida após a morte. Não as milhares de IQMs, as ETs. Os casos mais convincentes não envolviam experiências compartilhadas com familiares ou amigos próximos ao moribundo. Os casos mais convincentes eram as experiências compartilhadas por completos desconhecidos. Você tem certeza que não falamos de DSTs? Isso parece uma comunidade de aposentados na Flórida. Estragou o meu suspense. Só queria entender melhor. Nossa. Olha, eu não preciso de nada disso. Eu preciso que você siga o roteiro, olhe para o teleprompter e saiba onde vamos terminar. Não é para sair entrando assim. No fim de semana da Páscoa de 1997, Jeff Olsen adormeceu ao volante ao voltar para casa. O carro capotou 8 vezes a 120 km por hora. Sua esposa Tamara e o filho deles, Griffin, de 14 meses, morreram no local. Seu filho de 7 anos, Spencer, sobreviveu. As pernas de Olsen foram esmagadas, as costas quebradas e o estômago rasgado pelo cinto de segurança. Os médicos amputaram a sua perna esquerda acima do joelho. Ele passou 6 meses no hospital, 18 cirurgias. O Dr. Jeff O'Driscoll trabalhava na emergência na noite em que Olsen chegou de helicóptero. Ele não estava designado para o caso. Uma enfermeira chamada Rachel segurou seu braço e disse para ele ir até a sala de trauma. Ela disse que a esposa de Olsen estava lá. O'Driscoll sabia o que Rachel queria dizer. Eles descobriram algo um sobre o outro meses antes. Ambos viam coisas inexplicáveis. O'Driscoll entrou na sala de trauma. Ele olhou para a maca e viu uma mulher flutuando sobre Jeff Olsen. Ela tinha cabelo loiro encaracolado, roupas brancas esvoaçantes. Ela era quase transparente, mas vibrante. Mais viva do que qualquer outra pessoa naquela sala. Ela olhou diretamente para mim e sorriu. Não era um sorriso para um estranho. Ela me olhou como se já me conhecesse. Rachel também a viu. Ela disse que a mulher irradiava paz. Enquanto seu corpo estava na maca, Olsen sentia a sua consciência em outro lugar, flutuando sobre o acidente em uma bolha de luz, como descreveu depois. Sua esposa Tamara flutuava ao lado dele, calma e linda. Ela disse que ele não podia ficar. Olsen não queria retornar. Sua esposa e filho estavam mortos, seu corpo destruído. Mas Tamara insistiu. Ele precisava voltar. Spencer precisava dele. Jeff O'Driscoll escreveu Not Yet sobre sua experiência. Jeff Olsen escreveu Knowing. Os dois Jeffs viraram amigos para sempre e compartilharam vossas histórias em conferências por anos. Embora experiências de morte compartilhada seja um termo novo, DSTs existem há muito tempo. O quê? Você disse DSTs? Não, eu disse MCs. Não, você não disse. Rebobine a fita. Eu moro de graça na sua cabeça, humano. Carl. De graça. Carl Scala, soldado alemão na Primeira Guerra Mundial, estava com seu melhor amigo numa trincheira quando um projétil de artilharia atingiu o local, espalhando estilhaços. Seu amigo morreu nos seus braços. Scala sentiu sua consciência deixar o corpo, flutuando acima do campo de batalha, trincheiras, lama, fumaça e corpos. Seu amigo estava flutuando ao lado dele. Subiram juntos rumo a uma luz brilhante. Em certo momento, Scala parou sem saber o motivo. Mas seu amigo continuou e desapareceu na luz. Scala acordou na trincheira, vivo, segurando o corpo de um homem que acabara de ajudar a deixar este mundo. Centenas de casos de experiências de morte compartilhada relatam pessoas vendo aparições, ouvindo música, vendo luz e sentindo amor. Você não precisa estar junto da pessoa morrendo para ter essa experiência. É possível ter uma experiência de morte compartilhada com alguém, a milhares de quilômetros de distância. Em 2000, o voluntário William Peters acompanhou Ron, um ex-marinheiro mercante durão e calado, em cuidados paliativos. Ron recebia poucas visitas de amigos ou familiares. Peters lia para ele há semanas. Um dia, Peters falava quando sentiu algo agarrá-lo. Não fisicamente, mas sua consciência foi puxada para fora do corpo. De repente, ele flutuava acima da cama de Ron,
observando a cena e a si mesmo sentado na cadeira. Então ele percebeu. Ron também flutuava ao lado dele. Ron olhou para Peters completamente em paz. Então Peters ouviu Ron falar: Olha isso. Incrível, né? Aposto que você não esperava por essa. Bem, desculpa, amigo. Hora de ir. Até mais. A consciência de Peters voltou ao seu corpo. Ron morreu logo depois. Peters não contou a ninguém. Não sabia se era imaginação ou se estava enlouquecendo. Anos depois, ele viu uma palestra de Raymond Moody sobre experiências de morte compartilhada e, pela primeira vez, ouviu alguém descrever exatamente o que viveu. Aquilo tinha um nome. Outros já passaram por isso. Ele não estava enlouquecendo. Peters criou o Shared Crossing Project em 2013 e começou a coletar casos. Agora ele tem mais de 800. E aqui está o que tornou os dados realmente estranhos. 64% das experiências de morte compartilhada aconteceram à distância. A pessoa que viveu a experiência não estava perto da cama, nem no mesmo estado. Annie Capp estava em seu escritório em Londres quando começou a engasgar e não conseguia respirar. Por 25 minutos, ela lutou para respirar, com medo crescente por sua mãe, Betty, internada em um hospital em Portland, Oregon, a 8.000 quilômetros de distância. Ela ligou para o hospital. Betty faleceu enquanto Annie telefonava. Annie estava vivenciando a morte da mãe à distância, do outro lado do Atlântico. Tem também o Mark. Ele estava num avião. Deixa eu adivinhar. Ele estava em um voo da Spirit Airlines e quis morrer. Não. Ele estava voando pelos Estados Unidos quando sentiu uma conexão telepática com o pai dele morrendo num hospital no Canadá. Ele ouviu o pai dizer que não sabia como fazer isso. Mark viu-se subindo uma escada com o pai em direção à luz. No topo, eles foram recebidos pela avó de Mark. O pai dele a abraçou, virou-se para Mark e disse: Ele não sabia que era tão fácil assim. O telefone de Mark tocou minutos depois. O irmão avisou que o pai deles havia acabado de falecer, mas Mark já sabia. Uma mulher não falava com o ex-marido há mais de 10 anos. De repente, ela sentiu a presença dele e ouviu a voz dele em sua mente. Ele agradeceu a ela pelos anos que compartilharam. Ela enviou uma mensagem para a filha, que contou que o pai acabara de morrer. Um laço que ela julgava rompido superou anos e distâncias para agradecer e para dizer adeus. Peters também relatou casos com crianças de 3 ou 4 anos. Não tinham estrutura cultural para uma experiência de morte compartilhada, mas ao perder um avô, uma avó ou um dos pais, relataram ver uma névoa saindo do corpo. Então, a névoa se transformava numa figura. Algumas crianças descreveram com precisão parentes falecidos que não conheciam. Uma menina de 4 anos descreveu seu avô falecido até a cicatriz na mão esquerda. Ela nunca o tinha conhecido, nunca tinha nem visto uma foto dele. Enfermeiras, médicos e profissionais de cuidados paliativos, próximos da morte, viam coisas inexplicáveis. Durante décadas, eles mantiveram isso em segredo. Eles não percebiam que experiências de morte compartilhada acontecem o tempo todo. Penny Sartori se preparava para dar banho no paciente moribundo e tocou a cama dele. Então tudo parou. O quarto ao redor dela desapareceu. Ela podia sentir tudo o que o paciente estava sentindo, inclusive a dor dele. Embora ele não pudesse falar, ela o ouviu. Me deixe em paz. Eu só quero ir embora. Me deixe morrer em paz. Por favor, só. Me deixe morrer. Ela voltou à realidade e não contou para ninguém por anos. Ela passou os 5 anos seguintes investigando por conta própria. Ela publicou as suas descobertas no livro The Wisdom of Near-Death Experiences. Isso é mais comum do que parece. Pesquisas com profissionais de cuidados paliativos mostram que uma alta porcentagem relata presenciar fenômenos inexplicáveis na hora da morte, como luzes, presenças e variações de temperatura. A maioria não fala nada por medo de perder o emprego. Julie McFadden, enfermeira de cuidados paliativos, agora é educadora e defensora da conscientização sobre o fim da vida. Randy, seu paciente, era jovem e afastou todos ao seu redor. A equipe de McFadden o ajudou a reencontrar parentes distantes. Ele viveu 9 meses além do esperado. No dia da morte de Randy, Julie foi vê-lo pela última vez. Ele estava inconsciente.
Ela caminhou silenciosamente até o carro e pensou: "Adeus, Randy. Espero que você tenha uma bela jornada." Então, de repente, ela o ouviu. Oh, meu Deus, Julie. Uau. Eu queria que você pudesse ver isso. Ela conseguia sentir o que Randy sentia. Se ao menos eu soubesse como isso seria bom, eu não teria sentido tanto medo. Durou cerca de 30 segundos. Então, o celular dela vibrou. Mensagem da enfermeira. Randy acabou de falecer. Julie guardou o segredo por anos, até notar que esses eventos eram mais comuns do que ela pensava. Até mesmo os animais apresentavam comportamentos de fim de vida. Bruce Grayson documentou dezenas de casos de cães em coma que, de repente, sentavam e abanavam o rabo, sorrindo para algo invisível. Uma mulher viu seu gato, morto há 3 anos, sentado aos pés da cama do pai moribundo, ronronando. Como podemos matar um dos seus gatos para testar essa teoria? Ah, você morre antes de qualquer um dos gatos. Peters descobriu que muitos que tiveram experiências compartilhadas de morte esperaram décadas para contar. 30 anos, 40 anos, achando que ninguém acreditaria. Profissionais de saúde eram os mais reservados. E nada disso exigia religião. Peters relatou casos de ateus convictos que passaram por STEs e ficaram abalados, sem buscar uma experiência espiritual, mas mesmo assim a tiveram. Uma cultura descobriu isso há 1000 anos. Os tibetanos budistas praticam o Fowa, é quando os vivos ajudam a guiar uma pessoa que está morrendo nessa passagem. Eles relatam as mesmas coisas: a luz, o túnel, as pessoas do outro lado. Uma das tradições espirituais mais antigas do mundo desenvolveu práticas em torno de algo que a ciência ocidental só recentemente começou a considerar. E não são os únicos. Há registros do século VII de pessoas vendo uma luz durante a morte de um monge. Aborígenes australianos mantêm tradições de morte comunitária, reunindo-se e relatando experiências espirituais compartilhadas durante a morte. Isso acontece desde que os seres humanos começaram a morrer. Nós apenas paramos de falar sobre isso. Essas experiências ainda não convencem os céticos, que rejeitam lendas e anedotas e querem evidência científica sólida. Então, vamos dar isso a eles. Em 2021, Peters e sua equipe publicaram um estudo no American Journal of Hospice and Palliative Medicine, primeiro estudo revisado por pares sobre experiências compartilhadas de morte. Eles analisaram 164 STS de 107 pessoas e encontraram 4 maneiras diferentes pelas quais as pessoas as vivenciaram. Algumas pessoas perceberam quando alguém morreu, sem aviso prévio. Outros viram algo estranho ao lado da cama: névoa, luz, formas ou música no momento da morte. Um terceiro grupo se sentiu puxado para a experiência, arrastado por um túnel ou em direção a uma luz com a pessoa que morria. O quarto grupo, mais raro e intenso, sentiu que guiou ativamente alguém nesse processo, acompanhando a pessoa até o outro lado. Os efeitos posteriores também foram profundos. 87% dos que passaram pela experiência ficaram convencidos da existência de vida após a morte, não apenas esperançosos. A dor deles não sumiu, mas foi relativizada. A perda era real, mas havia algo maior. O medo deles da morte sumiu. Mas as STEs não surgiram do nada. A ciência da consciência na morte vinha sendo desenvolvida há anos. Em 2001, o cardiologista Pim Van Lommel publicou um estudo na revista The Lancet. Ele estudou experiências de quase morte por 13 anos em 10 hospitais. E sua equipe acompanhou 344 sobreviventes de parada cardíaca. Todos foram considerados mortos. O coração parou, não havia atividade cerebral. 18% relatou experiências de quase morte detalhadas e vívidas, mesmo em quem deveria estar morto. Van Lommel chegou a uma conclusão. Essas experiências ocorreram durante um período de morte clínica, sem batimentos, atividade cerebral ou fluxo sanguíneo. A clareza da consciência estava inversamente relacionada à perda da função cerebral. Isso é o oposto de tudo o que a neurociência prevê. Quanto menos o cérebro estava ativo, mais clara era a experiência. Isso é o oposto do que a neurociência diz que deveria acontecer. Anna Katharina Emmer comprovou isso. Ela tinha 26 anos e vivia em uma instituição alemã para pessoas com deficiência mental grave. Ela nunca falou uma palavra na vida.
Meia hora antes da sua morte, ela começou a cantar espontaneamente. Diversos funcionários presenciaram. Michael, Nam e Bruce Grayson publicaram o estudo de caso em 2014. Um cérebro que nunca funcionou direito passou a funcionar perfeitamente na hora da morte. Em 2023, 2 estudos avançaram a ciência ainda mais. O estudo AWARE 2 de Sam Parnia, na NYU, monitorou 567 pacientes com parada cardíaca em 25 hospitais usando máquinas de EEG portáteis durante a RCP ativa. A equipe de Jimo Bordjin, da Universidade de Michigan, publicou na PNAS um estudo que monitorou a atividade cerebral quando os ventiladores foram retirados de pacientes em coma. Ambos os estudos detectaram atividade cerebral organizada inesperada. Parnia identificou ondas gama associadas a um nível mais elevado de consciência até 1 hora após parada cardíaca. Isso quer dizer que o incrível Hulk, o melhor Vingador, atua num nível mais alto. Bruce Banner foi exposto à radiação gama, não a ondas. Ah, meu doce semi-humano, a radiação gama se propaga como uma onda eletromagnética, então ponto pra mim, e eu sou mais inteligente do que você. Na verdade, é uma dualidade onda-partícula vista na mecânica quântica. Pare, só pare. Desculpe por ter dito algo, siga em frente, humano. Bordjin encontrou picos de oscilação gama nos 30 segundos a 2 minutos após a remoção do ventilador, especificamente na junção temporo-parieto-occipital. Repita isso 2 vezes. Região cerebral ligada à consciência, sonhos e experiências extracorpóreas. Esses picos não eram aleatórios. O cérebro gerava padrões organizados, mesmo quando deveria estar morto. E havia também evidências transculturais. Na década de 70, Carlis Ozias e Erlendur Haraldsson realizaram o maior estudo já feito sobre fenômenos no leito de morte, pesquisando milhares de casos nos Estados Unidos e na Índia. Metade dos pacientes terminais teve visões no leito de morte. As visões eram consistentes em ambas as culturas, apesar das expectativas religiosas distintas. Pacientes hindus nem sempre viam divindades hindus. Pacientes cristãos nem sempre viam Jesus. A estrutura da experiência, a luz, os seres e a paz intensa eram as mesmas, independente da crença da pessoa. Se fossem só expectativas culturais, o conteúdo teria variado, mas não variou. Discordamos de quase tudo, política, religião, até sobre pelo que vale a pena morrer. Quando alguém amado está morrendo, todos ficamos em silêncio e sentimos o mesmo. E talvez esse seja o ponto. A morte não foi feita para nos separar. É a única coisa que todos nós compartilhamos. E é a única coisa que une a todos. Há milênios, pessoas em todas as culturas da Terra relatam experiências de morte compartilhada. Às vezes, é só a sensação de que o seu ente querido está no quarto. Outras experiências envolvem ver, ouvir e até flutuar com alguém que já faleceu. Estamos realmente vendo a alma ou espírito de alguém? Ou é só uma alucinação coletiva causada pela expectativa e pelo luto? Vamos analisar o que acontece. Explicações céticas merecem ser ouvidas. A psicose compartilhada existe e ocorre quando pessoas sob alto estresse inconscientemente refletem as experiências umas das outras. Não há nada mais estressante do que sentar ao lado de alguém enquanto essa pessoa morre. As emoções são tão intensas que o cérebro tenta explicar o que não entende ou não quer enfrentar. Something it doesn't want to deal with. A reconstrução da memória é um argumento ainda mais forte. Sempre que você lembra de algo, seu cérebro edita a memória. Sob estresse emocional extremo, essas edições se tornam ainda mais dramáticas. Pessoas que passaram por uma experiência de morte compartilhada podem, sem perceber, ajustar memórias para se alinhar a padrões aprendidos depois. O viés de confirmação é outro problema. Se você está ao lado de alguém em seu leito de morte esperando um sinal, o seu cérebro pode criar um. O físico Sean Carroll afirma que a vida após a morte contradiz o que sabemos da física moderna. Somos feitos de átomos, então ao morrer, é como uma vela sendo apagada. Não há como a consciência sobreviver, porque ela não há nada em que ela possa sobreviver. Ainda assim, me parece que você vive a sua vida como uma vela ao vento, sem mais átomos para se apegar quando a chuva começa. Isso foi muito bom. Sim, só senti falta da Norma Jean. A verdadeira conspiração dos Kennedy foi sua morte. #Chapa fez isso.
O cético John Nickel afirma que as STS são mecanismos psicológicos de enfrentamento. Quando as pessoas se lembram do momento da perda, elas introduzem falsas memórias para torná-lo mais suportável. Um estudo de 2024 em neurociência da consciência revelou forte semelhança entre experiências de quase morte e psicodélicas. A mais próxima foi a cetamina, seguida do DMT. O cérebro humano produz DMT naturalmente. Alguns pesquisadores acham que o cérebro morrendo pode liberar seu próprio DMT. Esses são argumentos razoáveis. Para experiências de morte compartilhada à beira do leito com uma só testemunha, podem bastar, mas essas explicações não abrangem experiências de morte compartilhada à distância. Annie Cap não sabia que sua mãe estava morrendo ao vê-la engasgar. Mark não sabia que seu pai estava morrendo até sentir isso. 64% dos casos de Peter eram remotos, sem luto ou quartos compartilhados. Os argumentos céticos não explicam casos com várias testemunhas no mesmo quarto, vendo as mesmas coisas, nem os casos com crianças. Uma criança de 4 anos não foi preparada culturalmente para experiências de quase morte. Quando uma criança fala sobre um parente falecido que nunca conheceu, mesmo nos detalhes físicos, o viés de expectativa não basta. E há também consistência entre culturas diferentes. Se as experiências de morte compartilhada fossem puramente psicológicas, elas variariam entre religiões, mas pacientes hindus e cristãos descrevem a mesma experiência da mesma forma. As culturas italiana, mexicana, brasileira e taiwanesa são bem diferentes. Mas, de novo, os relatos são quase idênticos. Van Lommel, Peter Sparny Aborigine. Seus estudos são revisados por pares e possuem dados. Mas os dados não são prova. Ainda não sabemos o mecanismo. Não sabemos como um cérebro saudável pode compartilhar a experiência de um cérebro que está morrendo. Não sabemos por que algumas pessoas têm SDS e outras não. Não podemos prevê-las, induzi-las ou medi-las em tempo real. O que sabemos é o seguinte: milhares de pessoas, enfermeiros e médicos, amigos e desconhecidos, adultos e crianças, ateus e pessoas de fé, todos relataram experiências durante a morte de alguém que os transformaram para sempre. A maioria se convenceu da existência de uma vida após a morte. O luto deles não desapareceu, mas se transformou, e eles não têm mais medo da morte. Talvez as experiências de morte compartilhada sejam um mecanismo de defesa elegante presente em todos nós. Nossos cérebros criam uma alucinação compartilhada tão poderosa que transforma o luto em paz. Ou talvez, quando alguém morre, algo realmente acontece. Algo real. Algo que a pessoa ao lado deles, ou a 8.000 quilômetros de distância, pode sentir. Não há como provar a existência de vida após a morte, mas milhares já a vivenciaram e todas retornaram transformadas. As evidências apontam para algo mais. Uma conexão entre os vivos e os moribundos, de um quarto a outro e através dos oceanos. Uma menina de 4 anos vê a cicatriz do avô. Médico em Utah vê mulher morta que nunca conheceu. O filho em Londres sente a mãe morrendo em Portland. A morte pode ser um desligamento neurológico, uma transição espiritual ou algo que ainda não imaginamos. We haven't imagined yet. Seja o que for, não é algo que passamos sozinhos. Milhares de casos mostram isso. A morte mais solitária, o momento mais privado de morrer, acaba sendo compartilhado. O corpo morre, mas a conexão continua. Quando chega a hora de partir, alguém já está lá, esperando para nos levar para casa. Obrigado por passar o dia conosco. Sou AJ e este é o Hecklefish. Se precisar de mim, estarei ao lado da cama do humano, esperando algo interessante acontecer. Isso foi assustador, e este foi o The Why Files. Se você se divertiu ou aprendeu algo e não está muito deprimido, faça um favor pra gente. Curta, inscreva-se, comente e compartilhe. Isso realmente nos ajuda. E como a maioria dos temas que abordamos aqui no canal, o de hoje foi recomendado por vocês. Se quiser ver ou saber mais sobre alguma história, acesse thewhyfiles.com/tips. O The Why Files também é podcast. Publicamos 2 vezes por semana análises detalhadas das histórias do canal e episódios não permitidos em plataformas de vídeo. E o podcast se chama... Espere por isso. The Why File Operation Podcast está disponível em todas as plataformas. Se você está ouvindo numa plataforma de áudio, ajude. Siga, curta e deixe uma boa avaliação. Isso ajuda muito. Caso precise de mais arquivo porquê na sua vida, confira o nosso servidor no Discord. Temos mais de 100 mil membros, então sempre tem alguém lá 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Eles curtem as mesmas coisas estranhas que a gente. Sempre tem algo acontecendo. É uma comunidade incrível, muito acolhedora. Se você estiver se sentindo pra baixo, é muito divertido e é grátis pra entrar. Falando em 24 horas por dia, 7 dias por semana, confira nossa transmissão 24 horas por dia, 7 dias por semana no The Why Files Backstage. Link abaixo. Lá, exibimos episódios seguidos com conteúdos divertidos e exclusivos entre eles. Na verdade, o chat ao vivo é mais divertido do que os próprios vídeos. Se você gosta das histórias que eu conto no The Why Files, dá uma olhada no meu outro programa, no canal chamado The Basement. É um talk show onde eu converso com as pessoas interessantes por trás dos episódios. Alguns você conhece, outros não, mas todos são pessoas que eu acho fascinantes. Especialistas em tópicos divertidos como os Cavaleiros Templários, a farsa do pouso na Lua, conspiração do JFK, Karahan Tech Bay. Pessoas com experiências com OVNIs. Já cobrimos muita coisa até agora. E se tem alguém que você quer ver no programa, me avise. Estou sempre procurando bons convidados e um agradecimento especial aos nossos apoiadores que fizeram este canal acontecer e tornam tudo possível. Cada episódio de The Why Files é dedicado aos membros do Patreon. Não teria conseguido sem o apoio de vocês. Até a próxima. Se cuidem, sejam gentis e saibam que são valorizados. I play Polybius and Mary of 51. A sacred code inside the Bible said I would. I love my UFOs and paranormal fun, as well as music. Some say me like I should. But then another conspiracy theory becomes the truth, my friends. And it never ends. No, it never ends. I be the crap dad and got stuck inside Mel's home with MK Ultra. I be an only two aware. Did Stanley Kubrick fake the moon landing alone on a film set with the shadow people there? The Roswell aliens just fought the smiling man, I'm told, and his name was Cole. And I can't believe I'm dancing with the fishes, and the fish on Thursday night, Wednesday, J2, and the Wi-Fi all through the night. All I ever wanted was to just see the truth, so one more summer feet all through the night. The Mothman sightings and the solar storm still gone to gather the secret city underground. Mysterious numbered stations, planets Earth 02, Project Stargate, and what the Dark Watchers found. When a simulation going to worry though, the Black Knight satellite told me so. I can't believe I'm dancing with the fishes, and the fish on Thursday night, Wednesday, J2, and the Wi-Fi's on the beat all through the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's on the beat all through the night. And the fish on Thursday night, Wednesday, J2, and the Wi-Fi's on the beat all through the night. So one more summer feet all through the night.